Bom dia, senhores torcedores do canal Seis do Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje deve ter tido de manhã, né, o último coletivo para o segundo jogo da semifinal do Fluminense contra o Vasco. Agora é mando de campo do Fluminense, né? Se o Fluminense mantiver o que tem acontecido depois que o Zubeldia chegou, todo jogo que ele tem mando de campo ele vence. Se mantiver isso, ele deve vencer o jogo. Aí, se for diferença de um gol, vai para os pênaltis. Se for com diferença de 2 ou mais, o Fluminense classifica. Agora, se ele não conseguir manter isso, empatar ou perder, aí será eliminado. Aí vai ser o último jogo do Fluminense esse ano. Eu acho que o Fluminense está dando mole em relação ao Nino, apesar que eu acho que não é bem o que estão falando. Eu tenho praticamente certeza, como eu já falei anteriormente, que o Fluminense já está negociando com o Zenit o Nino. Eu acho que o Fluminense já deve estar tudo acertado com o Zenit, deve estar esperando acabar o segundo jogo da Copa do Brasil, se o Fluminense classificar, para colocar no papel a contratação do Nino, que será um grande reforço para o Fluminense. Agora, se não for verdade isso, o Fluminense tem que tomar cuidado e negociar logo, porque o Cruzeiro está entrando forte para tentar levar o Nino. Inclusive tem um jogador Cruzeiro que interessa o Zé, ele pode botar no meio isso aí. Mas eu acho que já está certo o Nino para o Fluminense, até porque o Nino quer vir para o Fluminense. Então, eu escutei várias pessoas falando que isso não é importante sim. Se for o mesmo valor e o Nino quiser para o Fluminense, lógico que vem para o Fluminense. O Fluminense tem que fazer um esforço e pagar realmente o que o Zé quer pelo Nino. Também tenho quase certeza que o Zé não pagou tudo que devia ao Fluminense em relação à contratação do Nino. Então, pode abater o valor que falta e pagar o restante aos Eds, que deve ser parcelado também, não acredito. Hoje em dia, dificilmente algum clube, ou daqui ou da Europa, ou de qualquer outro lugar, contrata algum jogador à vista. Deve ser parcelado também. Mas acredito que o Fluminense consiga trazer o Nino. Até o final do ano, agora deve acertar tudo e o Nino vir definitivo para o Fluminense. Como o Fluminense tem que correr atrás de um centroavante, que a gente chegou aí na semifinal do campeonato da Copa do Brasil e chegamos em quinto lugar do Brasileiro, mas está fazendo falta o centroavante. Você vê que o jogo Fluminense-Vasco, primeiro tempo o Fluminense dominou o jogo, teve a oportunidade. Se tivesse o centroavante de ofício mesmo, teria feito os 2 ou 3 gols no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Fluminense cansou e o Zubeldia eu gosto muito dele, mas ele tem um defeito muito grande. Ele só muda o time lá para os 20, 25, 30 minutos. Até ali o time já está sendo dominado pelo outro e de repente já tomou os gols, como aconteceu, né? Tomou o gol de empate, depois que trocou o time acabou tomando o segundo gol num vacilo da equipe, mas eu acho que ali faltou um pouco também eu esqueci a palavra que se fala, por exemplo, quando o jogador está machucado, o certo é esperar o jogador levantar para cobrar a falta. E o Vasco cobrou com o Hércules ainda caído, aí pegou o time todo do Fluminense desprevenido, fez o gol. Achei que foi uma esperteza do Vasco e eu achei que agiu incorretamente, porque o certo seria esperar o Hércules se levantar. Mas vamos ver, o que passou, passou. Agora vamos ver domingo, amanhã. Outra coisa que eu estava falando, eu falei no outro vídeo, né, o que a Globo tem contra o Fluminense. Mais uma vez o jogo vai ser amanhã, né, Vasco Fluminense. O jogo do Corinthians e
Cruzeiro, passou a quarta-feira. Vai passar amanhã pela Globo. Vai ser, eu acho que 4h30. Aí vai passar o do Cruzeiro e Corinthians, ou Corinthians e Cruzeiro. O do Fluminense vai ser, eu acho que é 8h30 da noite. Fluminense e Vasco. E não vai passar na Globo. Por que esse jogo não vai passar o do Fluminense com o Vasco? O que a Globo tem contra o Fluminense? Por que o Fluminense fez a Globo, que a Globo age dessa maneira com o Fluminense? É impressionante, cara. Eu acho que isso aí tem que procurar saber, porque ali quase todo mundo da Globo é flamenguista ou palmeirense, e os caras, porra, era pra passar, ou corintiano, né? Era pra passar o jogo do Fluminense amanhã, não do Cruzeiro. Ou então, era pra fazer o seguinte, botava os dois jogos no mesmo horário, passava Vasco e Fluminense pro Rio, e passava os outros jogos para São Paulo, para Minas e para os outros estados. Porra, é ridículo isso, cara. Não dá para entender isso. Em um horário ruim, 8h30, é difícil. Não dá para entender o que estão fazendo com o Fluminense e também com o Vasco. São duas entidades muito importantes, que têm títulos da Libertadores, que têm títulos da Copa do Brasil, tem vários outros títulos. É complicado isso, cara. Eu queria saber o porquê que a Globo faz isso com o Fluminense e agora com o Vasco também. O que a Globo tem contra o Fluminense e contra o Vasco? É impressionante, cara. São perguntas que eu queria que alguém, se soubesse, explicar para todo mundo que assistir meu vídeo. Ou alguém da Globo falar também o porquê disso. É impressionante, cara. E com os caras, quando tem jogo do Fluminense, sai o gol do Fluminense. Aí sai o gol do adversário, gol, faz mal. O jogo Flamengo-Fluminense, quando sai o gol do Fluminense, Luiz Roberto, gol do Fluminense. Aí depois sai o gol do Flamengo, mó escândalo, cara. É um absurdo isso, cara. É um absurdo. O Fluminense, por isso que eu sou Fluminense, tem que jogar, correr contra tudo e contra todos. É impressionante isso, cara. É impressionante. Não dá para entender isso. Agora, hoje, no treinamento, né, o Zubeldia deve, se já aconteceu o treinamento, deve ter já escolhido o time, mas eu acredito que mude muita coisa. Com o retorno do Canóbio, eu acho que o Hercos tem que voltar ao time. Não pode botar no Nonato. O Nonato tem que ficar lá para o segundo tempo. O time inicial tem que ser com o Hercos. Eu acho que a escalação para amanhã tem que ser Fábio, Samuel Xavier, que virou uma avenida, mas aí com o Canóbio ajuda lá o Samuel Xavier. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, o nosso pequeno polegar, o Serna, o Everaldo e o Canóbio. Esse time deve melhorar muito o jogo de amanhã e não se esqueçam, com o Zubeldia, todos os jogos que o Fluminense teve mando de campo, o Fluminense venceu, né? Então é uma chance, amanhã sendo mando de campo Fluminense, é uma chance do Fluminense vencer, pelo menos levar para os pênaltis. Mas vamos ver se a gente consegue vencer com a diferença de 2 gols pelo menos. É um jogo difícil, porque o Vasco tem jogadores de velocidade, vai jogar no contra-ataque, porque o Fluminense precisa vencer o jogo. E então vai ser um jogo perigoso para o Fluminense. Mas eu acredito no grupo do Fluminense e tenho a certeza que o Fluminense vai conseguir vencer o jogo amanhã e se classificar. Mas é um jogo muito difícil. E a arbitragem normalmente prejudica o Fluminense. Mas vamos ver. Então, vamos aguardar para ver quem que o Zubeldia vai relacionar para o jogo, qual o time que vai ser titular e o reserva para poder entrar no jogo. E eu espero que o Zubeldia não espere tanto tempo no segundo tempo para mudar o time. Tem que mudar com menos tempo, porque os times correm muito, marca em cima, começa o segundo tempo cansado. Então tem que botar logo as substituições no início do segundo tempo, para o time não ficar
à mercê do Vasco. Tem que mudar logo no intervalo do jogo. Bota o Ganso, bota de repente o Nonato no intervalo, bota outros jogadores para poder fazer frente com a juventude do Vasco. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Amanhã, estou muito ansioso para esse jogo. Amanhã a gente deve saber um pouquinho antes do jogo os jogadores relacionados e o time que vai começar jogando. Vamos aguardar para ver o que acontece. Espero que o Fluminense vença e se classifique para a decisão da Copa do Brasil. Agora falando outra parte que eu sempre falo, depois que eu falo sobre o Fluminense, todo mundo sabe que eu fiz esse vídeo com a cara e a coragem, né? Então foi a sobrinha da minha esposa que me ajudou a fazer, a Monique, mas eu não sei fazer quase nada dos vídeos, né? Eu queria botar o QR Code dos Pix, mas não sei fazer. Mas aí eu vi mas aí eu me surpreendi, não pensei de ter nem 50 inscritos, mas estou com 683, 684 inscritos. Então me empolguei, gostei muito, adoro os comentários de quem se inscreve no canal, as críticas e os elogios, é muito importante para mim, continuem fazendo isso. E quem colaborar com o Pix, com a caixinha, eu vou falar aqui no próximo vídeo também, tá? Então, todo mundo tiver inscrito, por favor, dê o like e compartilhe. E chame seus amigos que não forem inscritos para se inscreverem e dar o like e compartilhar. Quem não for inscrito e estiver vendo o vídeo, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe. E também chamem seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever, dar o like e compartilhar. Me ajude a chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. E vocês fazendo isso, vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. A segunda parte, como eu falei, eu vi o vídeo do Rodrigo do Ligado no Flu, adorei a caixinha de Natal que ele colocou, a ideia é muito boa. Não sei colocar essa caixinha de Natal QR Code, mas estou pedindo aos senhores, desde o dia que eu vi o vídeo dele, para colaborarem com a caixinha de Natal do nosso canal. Por favor, colabore com a caixinha de Natal do nosso canal. Eu tenho 2 Pix, né, para vocês colaborarem com a caixinha. Um é meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo. Esse segundo é menor. O primeiro é o meu e-mail, é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é um número menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix são do Banco PicPay, como eu falei anteriormente. Por favor, colaborem, ajudem a nossa caixinha de Natal. Espero contar com a colaboração de todos. Tenham um bom dia de sábado, e amanhã vamos fazer outro vídeo aqui para tentar ver como é que vai ser o Fluminense para o grande jogo contra o Vasco, se Deus quiser, uma grande vitória diante do Vasco para nos classificarmos para a final da Copa do Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.